Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, graça e paz a todos. Em continuidade ao estudo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, O Comportamento do Crente, da editora Cristã Evangélica, estudaremos hoje a lição de número 4, o amor no seio da comunidade cristã, que está baseada em Romanos 12, versículos 12 e 13. Antes de iniciarmos nosso estudo, estaremos buscando a presença de Deus. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor, nos colocamos, Pai, diante do Senhor oração, clamando, Pai, que nesse estudo que será feito agora da Tua Palavra, pedimos, Pai, que tudo que for dito e falado aqui seja de acordo com a Tua vontade e seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Clamamos que abra nosso entendimento para compreendermos cada vez mais e mais da Tua Palavra. Esta é a nossa oração. Oramos agradecidos ao Senhor, oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Esta lição tem como alvo nos conscientizar da necessidade de viver a vida cristã dentro dos altos padrões de comportamento inspirados por Deus, mantendo sempre vivo em nossos corações que amar a Deus é a regra de fé e que amar ao próximo é a regra da prática da vida cristã, como está escrito no Evangelho de Mateus 22, versículos do 36 ao 39, que leremos agora. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nos deparamos com o tema da nossa lição de hoje, o amor no seio da comunidade cristã, devemos ser, antes de tudo, ávidos com a nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, o que deve nortear todo o nosso modo de viver, ou seja, o que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. Assim sendo, na primeira lição, fomos levados a estudar sobre a doutrina bíblica e ética cristã, na qual foi tratado o conceito de ética individual, ética social e ética teísta. Nestes assuntos foram evidenciados a integridade pessoal, os deveres do homem para com seu semelhante e a aplicação da lei moral ao procedimento do homem no relacionamento com Deus. Na segunda lição, tratamos dos princípios bíblicos de ética cristã que regulam toda a vida do cristão e se integram ao cômputo dos verdadeiros valores da vida. Já na terceira lição, foi evidenciada a ética do comportamento cristão que está ancorada no princípio governante da vida cristã, qual seja o amor. Como podemos observar em 1 Coríntios 13, dos versículos 4 ao 7, que diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A partir do amor sem hipocrisia, como está em Romanos 12, 9, vêm os degraus da ética do comportamento cristão, que é primordial para termos uma boa relação com todos e principalmente com nossos irmãos em Cristo. Será que temos exercido influência positiva sobre as pessoas por meio de uma vida cristã inspirada na palavra de Deus? Para que nós possamos ter uma convivência harmoniosa e sincera no seio da comunidade cristã, precisamos estar inseridos completamente na ética cristã e nos princípios da doutrina bíblica. Pois, ao nos intitularmos cristãos, devemos viver como Cristo ensinou, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e ao próximo como amamos a nós mesmos. Com certeza, em nossa vida, sempre buscamos o bem-estar e o que há de melhor em todas as situações. Deste modo, devemos nos relacionar com o próximo. Desta maneira verdadeira e de acordo com os preceitos bíblicos, é que devemos conviver na comunidade cristã
e sempre sermos exemplos agradáveis e positivos em todos os sentidos. Daí a importância de sermos verdadeiros seguidores de Cristo. É como o autor da lição 1 asseverou: a nossa relação com Deus é a relação-chave em nossa vida. Por isso é que dessa relação dependem todas as outras. A pessoa que fica feliz nessa relação também será em todas as outras de que trata a ética. Nós, os cristãos, enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos deveres sociais e éticos, os quais são como parâmetros para nosso comportamento. Fazemos parte da sociedade e temos que exercer influência sobre ela. O que determina o nosso proceder não é o sistema ao nosso redor, mas os critérios descritos na palavra de Deus, como assevera o apóstolo Paulo aos Romanos 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nos 5 pontos que se seguem, o apóstolo Paulo mostra mais 5 diretrizes para que nosso comportamento seja como o verdadeiro fruto de nossa fé. Leremos agora o texto básico, que está em Romanos 12, versículos 12 e 13. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Primeira diretriz: alegrai-vos na esperança. A palavra esperança no Novo Testamento não contém incerteza. Ela fala de algo que é certo, mas que ainda não se realizou. O destino final do cristão é compartilhar de toda a glória de Deus, como podemos verificar em Filipenses 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E ainda, que essa esperança se realizará porque o próprio Cristo nos assegura disso. Se não, vejamos o que diz em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Enquanto aguardamos nossa redenção total, temos confiança nas promessas de Deus, já havendo recebido a garantia de nossa herança no Espírito de Deus, na nossa presente vida cristã. Assim, pois, aguardamos com esperança a parousia, ou seja, a volta de Cristo para buscar os salvos. Somos ensinados a nutrir esperança, porquanto tal atitude não é vã, porque a redenção completa da personalidade humana inteira, de corpo e alma, nos está assegurada. Porém, não experimentando e nem vendo ainda essa concretização, aguardamos confiadamente com esperança, na qual nos regozijamos, pois então confiamos verdadeiramente nas promessas que nos são feitas por Cristo. A alegria da nossa esperança em Jesus Cristo ajuda-nos a suportar as cargas das reivindicações que se seguem: sofrimento, paciência, hospitalidade, perseguição e choro. Embora haja sofrimento presente, o cristão se alegra nas promessas de Deus com esperança, e a finalidade da esperança é a redenção de nossa alma. A expectação do cumprimento de nossa fé enche-nos o coração de júbilo, a despeito das circunstâncias externas e das condições negativas que, por vez ou outra, afligem a vida de todos nós. Alegria e ânimo nos são proporcionados quando contemplamos, pela fé, a concretização de nossa esperança espiritual em Cristo. Passamos agora para a segunda diretriz: sede pacientes na tribulação. A paciência é uma graça cristã necessária aos salvos, sendo uma qualidade produzida pelo Espírito Santo, que atua sobre a personalidade humana dos redimidos por Cristo.
porquanto ainda habitamos neste corpo sem redenção. É o Espírito de Deus que nos concede a capacidade de esperar pacientemente e de crer, isto é, de ter esperança. A esperança cristã nos dá coragem em aflições prolongadas, que exigem paciência. É no sofrimento que entendemos quanto somos dependentes da graça de Deus. Diz lá em 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A tribulação pode ajudar a nossa purificação espiritual, livrando-nos de pecados e imperfeições, como está escrito em 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O verdadeiro arrependimento não pode ocorrer sem que haja tristeza genuína por causa do pecado. O arrependimento ocorre no próprio coração e demonstra a salvação da pessoa, que sempre busca o perdão de Deus diante dos pecados cometidos, arrependendo-se continuamente a fim de manter a alegria e a graça do seu relacionamento com Deus. Está escrito em 1 João 1, do 8 ao 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em todas as formas de tribulações, entretanto, precisamos ter paciência, sabendo que a tribulação promove a paciência, que a paciência forma o bom caráter, e este, por sua vez, gera esperança. E na esperança não somos confundidos, como está escrito em Romanos 5, versículos 3 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Terceira diretriz: perseverai na oração. Os crentes devem ser perseverantes na oração, porque é na oração que, em termos de angústia e perseguição, como igualmente em todas as situações da vida, os crentes encontram um lugar de consolo, bem como de ajuda divina. As aflições normalmente levam o crente a orar mais. No entanto, quando não desenvolvemos a paciência na oração, dificilmente perseveramos na sua prática. A combinação sofrimento, paciência e oração já fora citada antes pelo apóstolo Paulo e aparece sempre no contexto de esperança cristã, conforme está escrito em Romanos 8, versículos 18, 25 e 26. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Os crentes devem ser perseverantes na oração, pois é em oração que eles encontram consolo para as suas tribulações. Diz lá em Efésios 6, 18, primeira parte. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Devemos orar não somente em tempos difíceis, mas também para manter a comunhão com Deus a todo o tempo, mediante a oração. Diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Uma vida transformada tem a oração como um instrumento crucial para o seu comportamento cristão. Quarta diretriz da nossa lição:
Compartilhai as necessidades dos santos. Diz lá em Romanos 12, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A palavra compartilhai vem da palavra grega que significa comunidade, parceria ou divisão mútua, a qual é frequentemente traduzida por comunhão e tudo em comum. Atos 2, 42 e o 44 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O apóstolo Paulo havia dado exemplo nesse caminho da bondade prática no meio cristão, porquanto levantara, em meio a considerável esforço, uma oferta das igrejas gentílicas para os santos pobres e perseguidos de Jerusalém. Diz em Romanos 15, versículos 25 e 26. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Segundo o apóstolo Paulo, os crentes têm uma responsabilidade com os demais irmãos na fé, especialmente em tempo de tribulação. O apóstolo conclamou os Gálatas a fazer o bem, especialmente aos da família da fé. Diz lá em Gálatas 6, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A marca mais alta do amor cristão é o amor aos irmãos. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, versículo 35. Isso não significa que os cristãos devam se preocupar socialmente apenas com os cristãos. A Bíblia está repleta de evidência de que os crentes devem fazer o bem a todos. Cabe ressaltar que Paulo utiliza o termo santos para chamar ocasionalmente os crentes. Trata-se de um vocábulo comum nos escritos do apóstolo, aplicado aos discípulos de Cristo. Paulo endereçou certo número de suas epístolas aos santos, uma referência coletiva aos crentes. Diz lá em Romanos 1, versículo 7, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quinta diretriz: praticai a hospitalidade. No original grego é um composto de dois vocábulos que significam amor aos estranhos ou o cuidado pelos viajantes. Na época do Novo Testamento, viajar era perigoso e as hospedarias eram ruins, escassas e caras. Assim, os primeiros cristãos, com frequência, abriam suas casas para os viajantes, especialmente para os companheiros cristãos. Desde o princípio do cristianismo, essa qualidade vem sendo reputada como um dos deveres mais importantes de nossa fé. A hospitalidade, nessas circunstâncias, tornava-se uma importantíssima manifestação do amor cristão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a hospitalidade não deve apenas ser fornecida, mas perseguida. A melhor tradução seria: perseguir a hospitalidade. É bom lembrar que Paulo diz a Timóteo que os líderes têm uma obrigação maior de praticar a hospitalidade, como está em 1 Timóteo 3, versículo 2, ainda que seja um mandamento para todos os crentes. Cabe aqui uma palavra de alerta. Muitos crentes e igrejas, no propósito genuíno de cumprirem esse mandamento, têm sido vítimas de falsos cristãos que lhe causam grandes prejuízos. É necessário muito cuidado. Sejamos simples como as pombas, mas astutos como as serpentes, para cumprir esse mandamento sem colocar em risco os familiares e demais pessoas. Se não, vejamos o que disse Jesus em Mateus 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Chegamos assim ao final do nosso estudo e, para concluir, podemos falar que estamos diante de mandamentos que enfatizam o comportamento ético cristão. Mandamentos que só podem ser obedecidos se a nossa vida estiver
entregue incondicionalmente no altar do Senhor Deus e Pai. Romanos 12:1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fazendo assim, demonstraremos uma natureza transformada e autenticidade na comunhão com Deus, e muitas pessoas conhecerão melhor o Senhor, observando nosso comportamento verdadeiramente cristão. Que possamos vivenciar em toda a nossa vida os ensinos de Jesus Cristo, como está descrito no Evangelho de Mateus 5, dos versículos 13 ao 17, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos estar agora orando a Deus, agradecendo por tudo que foi falado aqui. Senhor Deus e Pai, louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que possamos ter, Pai, realmente firmeza na Tua palavra e viver de acordo, Pai, com os Teus preceitos. Oramos pedindo essa bênção sobre nossas vidas, oramos agradecidos ao Senhor e fazemos essa oração no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Quero amar mais e mais, amar o quanto for capaz. Se tudo vai bem contigo, também está bem comigo. Eu quero amar ao meu próximo, amar sem hipocrisia, amá-lo sempre ao máximo, servi-lo com alegria. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar. Só de palavra não vale, e se não amas, não fale. Ainda que custe caro, quero amar ao meu próximo, amar sem hipocrisia, amá-lo sempre ao máximo, servi-lo com alegria. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar. Certo homem perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E
o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quero saber como vai você, como está sua vida e sua lida. Eu me importo com seu bem-estar e aonde você quer chegar.